Começou mais um episódio do Papo Social Media M-Labs e hoje vamos falar sobre o que, Bárbara? Vamos falar sobre ferramentas para profissionais de mídias sociais, para os famosos social medias dos nossos corações. Não só os social medias, né? As ferramentas que todo mundo que trabalha com mídias sociais precisa usar. Exatamente. Mas principalmente quem trabalha com social media não pode deixar de usar ferramentas profissionais, né? É aquela velha máxima, né? Você é profissional, mas quer tudo dando jeitinho. Exatamente. É o jeitinho brasileiro. Não quer pagar. Eu fiz esse roteiro, Rafa, e você já usou uma analogia bem simples, assim, pra explicar para as pessoas o porquê que é importante o profissional ter uma ferramenta adequada. E ontem eu pensei em uma outra, assim. Imagina, você vai no cabeleireiro. Você paga pra estar ali no cabeleireiro. A hora que você senta na cadeira, ele vem com alicate de cutícula pra cortar o teu cabelo. Você acha que é adequado? E aí no nível mais abaixo, do tipo assim, a pessoa vem com uma faquinha pra cortar o cabelo, porque o alicate ainda corta, né? O alicate ainda corta. A faquinha, porque assim, acho que a analogia é a seguinte: a pessoa quer usar algo que ela tem, que ela não precisa pagar. Geralmente todo mundo tem uma faca em casa. Então assim, vou cortar o cabelo, vou cobrar por isso, sou profissional, mas vou cortar com uma faquinha. Sim. Esse é o ponto, né? Exatamente. Não quer pagar para ter uma tesoura minimamente boa, né? E fica a dica, esse custo não é seu. Você pode até acertar ali no final do mês com as plataformas, mas esse é um custo que vai para o cliente. Afinal, você está usando uma plataforma para oferecer o seu serviço para ele. Então, tem que estar embutido no seu próprio preço. Tem que estar embutido ali. O recado é o seguinte, turma. Aí peguem a referência, hein? Parem de ser MacGyvers. Alguém pega a referência? MacGyvers. Rafa, eu conheço por conta do termo só, mas se eu te falar que eu sei quem é... Vai no YouTube e digita MacGyver. Se eu ver na rua, eu não sei quem é. Você vai ver o que significa isso. MacGyver é aquele cara que, numa situação extrema, ele pegava um chiclete, uma moeda e um pedaço de pedra, ele conseguia fazer um artifício, uma engenharia ou uma bomba para sair das coisas que ele precisava sair. Ou seja, o cara que com poucas coisas, só na gambiarra, conseguia resolver. Mas não dá, né, gente? Isso aí é só na ficção mesmo, não tem como fazer na vida real. Exatamente. E quais são as ferramentas mais importantes, então, dona Bárbara? Rafa, temos uma pesquisa maravilhosa, modéstia à parte, que eu vou enaltecer o time da M-Labs e todos os parceiros que ajudaram, né, contribuíram para a análise dessa pesquisa e a divulgação. É a maior pesquisa com profissionais de mídias sociais do Brasil, tá, gente? Quase 6 mil respondentes. Quase 6 mil respondentes. Então, assim, é uma pesquisa muito completa e temos dados sobre ferramentas, né? Então, a gente vai deixar essa pesquisa incrível aqui na descrição do episódio, mas vamos falar um pouquinho sobre ferramentas, que é apenas um dos tópicos dessa pesquisa, mas que com certeza vale esse papo. A pesquisa, vale citar, né? É o panorama dos profissionais de mídias sociais do Brasil. Exatamente. Nosso panorama, parceria com a agência Coco, a Eclipse, a galera do Publicitários. Então, assim, análises incríveis, só de gente fera, inclusive do Rafael Kisa. Então, confiram lá depois que acabar esse episódio, calma, porque aqui tem muita informação e a gente vai discutir de um jeito diferente essas informações da pesquisa. E aí, Rafa, vamos começar com quais ferramentas, né? Existem vários tipos de tesouras, quer dizer, de ferramentas que o social media pode usar para, de fato, ali ajudar no dia a dia dele, ou melhor, pode não, deve usar para ajudar no dia a dia dele, para ganhar produtividade. Cada uma vai ter ali a sua função e a gente vai falar um pouquinho sobre essas categorias. Mas antes de entrar em cada categoria, vou fazer um resumão de quais são as principais ferramentas usadas pelos profissionais de mídias sociais no Brasil. Em primeiríssimo lugar, as ferramentas para criação visual. Então, 88% da galera que respondeu a pesquisa usa esse tipo de plataforma, de ferramenta. Gestão de mídias sociais, obviamente, né? Quase 70%. Gestão de farefas. Farofas. Gestão de farofas. Gestão de tarefas, gente, pra vocês não peidarem na farofa na hora do dia a dia ali, no planejamento, pra vocês conseguirem fazer tudo certinho, precisa organizar as coisas. Então, gestão de tarefas
importantíssima, tá aí no nosso top 3, ocupando a 3ª posição. Depois a gente tem outros como inteligência artificial, relatórios e dashboards, automação, e por aí vai. Depois esse ranking tá completo lá na pesquisa. E aqui vamos falar sobre as principais, que merecem ali nosso olhar carinhoso. E aí eu vou começar um pouquinho fora de ordem, tudo bem? Vou começar pela gestão de farofas, como eu disse aqui, né? As ferramentas para gestão de tarefas, que eu acho que é uma das ferramentas que a galera, assim, cada um usa uma coisa, né? Até queria saber de você, o que você usa para gerenciar tua agenda, tuas tarefas, o que você recomenda pra galera. E se você quiser falar o porquê, que é importante, mas eu já dei o spoiler ali, que é pra não dar ruim no seu dia a dia. Você precisa de alguma plataforma pra te dar um auxílio ali, né? Pra ter essa visualização até mais estratégica do que você tem que fazer, o que você pode priorizar, enfim. Vale citar, então, os números, né? Então, os respondentes de gestão de tarefas citaram o Trello em primeiro lugar, unânime aqui, né? Com 53% dos respondentes declarando que usam o Trello. Em segundo lugar, o Notion, com 14%. Então, você veja a distância que tem entre o Trello e o Notion, que está em segundo lugar. Depois vem a Asana, Eclipse, ClickUp, entre outros. Eu uso o Notion por algumas razões. O Notion, ele permite com que a gente tenha tabelas, dá para configurar filtros, dá para criar regras, dá para a gente criar calendários associados com essas tabelas, dá para a gente atribuir para algum colaborador daquela aba, né, ou daquele ambiente, dá para tornar aquele seu planejamento, o seu planner, num link público que outras pessoas podem usar. Então dá para também criar alguma coisa templatizável, né, para que outras pessoas usem. Então o Notion, ele tem mais recursos do que o Trello. O Trello é basicamente a ideia do Kanban, né, daquele modo mais simplificado de você gerenciar as suas tarefas. No Notion ele já vai mais adiante, o Notion ele já é mais parecido com uma ferramenta que nem está aqui, provavelmente está no Outros, que é o Airtable. O Airtable ele é uma grande tabela, um pouco mais inteligente, né, do que só uma tabela, e também não é tão complexo como o Excel. Então é essa história. Daria para fazer tudo no Excel aqui, né? Sim. Só que o Excel é aquela história, é uma célula em branco e você tem que dominar fórmulas e tentar criar coisas. Em Notion e em outras plataformas isso já vem meio que pré-pronto para você. Então vem widgets, vem sistemas pré-prontos para você se organizar e economizar tempo, né? E dá para fazer integrações com outros plugins, outras ferramentas dentro do Notion. O Trello acho que dá também. Então, o Trello eu sei que já tem, inclusive na própria MLabs, a gente já estudou incluir o Trello como parte dos plugins ou integrações da própria MLabs, e na prática mesmo a gente viu que a gente precisava criar o nosso próprio organizador. Então a MLabs tem o seu workflow, que tem esse sistema de Kanban, inclusive, né? E tem um modo de você organizar as suas tarefas, gerenciar as suas demandas lá dentro, que ganhou um facelift em 2024, né? E está ganhando mais recursos a cada dia. Perfeito. O nosso workflow é principalmente focado na gestão ali de tarefas para conteúdo em mídias sociais, né? E o Trello você acaba tendo um ambiente um pouco mais abrangente, assim. Deram, inclusive, já essa dica pra gente. Se a MLabs tivesse como se fosse workflow, mas sem alguns campos necessários ali para mídias sociais, por exemplo, para a pessoa colocar uma tarefa que às vezes não é necessariamente de post. Sim. Funcionaria também, fica a dica, hein, do pessoal de dev, que eu sei que o pessoal de desenvolvimento ouve a MLabs, quem sabe um dia. A verdade é que dava para fazer isso na versão anterior, né, e a gente, como nós somos uma ferramenta para gerenciamento de mídias sociais, a gente colocou os campos que são mais específicos para as mídias sociais. E sim, tiveram alguns clientes que reclamaram. Não, mas antes eu gerenciava tipo banner, display, né, o e-mail marketing através do workflow, e agora eu não consigo mais. Então, sim, estamos de olho, gente. Em breve a gente tem novidades. Quem sabe, né? Não vamos prometer nada aqui, senão o pessoal puxa a nossa orelha. Mas a gente está escutando, a gente está vendo. Estamos prestando atenção no que vocês estão falando, galera. Outros que não apareceram aqui, ou podem até aparecer, mas estão aqui na coluna do Outros, né, dentro das ferramentas de gestão de tarefas, que a gente usa lá na MLabs. Você falou do Excel. Eu, tô numa amizade muito sincera com o Excel nos últimos anos. Olha, quem diria, hein?
A galera toda, né, não quer ver planilha Excel na frente, né? Nossa, porque é isso que você falou. É em branco, no começo. E até você conseguir pegar, engrenar ali, é difícil você conseguir transpor tudo que você tá pensando e organizar tudo naquele espaço em branco. Você fica, como que eu faço isso? Mas a partir do momento que você entende como que você precisa organizar, ou qual que é a melhor forma de você organizar, no caso eu organizo pra mim, às vezes pro time de mídias sociais da MLabs, depois que eu faço esse exercício, eu sinto como se eu tivesse estudado ali as minhas próprias tarefas, digamos assim, entendido melhor, falei, putz, essa tarefa aqui talvez ela não seja tanta prioridade, então eu posso deslocar ela pra outro lugar, então eu acabei criando algumas planilhas assim. E, gente, quando eu falo Excel, eu não sou aquela rata de Excel que vai fazer 1000 fórmulas, que dá pra fazer umas coisas muito loucas dentro do Excel. Eu sei, obviamente, algumas fórmulas, mas eu uso o basicão mesmo. E o básico funciona demais, assim, pro dia a dia. É uma das ferramentas que a gente usa hoje, uma das planilhas, né? Uma das que mais norteia ali o nosso dia a dia ali do time, pra gente se organizar, saber o que vai priorizar. É a planilha mais simples que eu acho que eu já fiz nos últimos anos. E é a que mais me traz resultado. Então, acho que isso é uma coisa muito importante da gente trazer, principalmente nesse tópico de gestão de tarefas, né? Tem muitas plataformas diferentes, com diferentes preços, de diferentes países, né? Gringas, plataformas nacionais, etc. Basta você escolher e, de fato, usar. Porque já fiz muito isso no passado também. Criei minha conta lá no Trello, coloquei meia dúzia de coisa e fui olhar uma semana depois. Então, não funciona. Ferramenta de gestão de tarefa é, de fato, para você fazer a gestão das suas tarefas no dia a dia. Então, é algo que tem que estar sempre em mãos e, de preferência, organizado. Porque se você passa uma semana sem atualizar alguma coisa importante, de repente, para você lembrar o que você fez na semana anterior toda passada, você se perde dentro desse fluxo. Tem 2 pontos aí, Bárbara, antes de você seguir. Primeiro que, no caso da MLabs, a gente tem a assinatura do todo da Microsoft. Isso, né? Então, a gente usa o Planner também. Que a gente tem o Planner, a gente tem o Teams, e aí você tem o Excel e tudo está na nuvem. Então, quando você faz uma planilha, é fácil dos outros membros do time acessar essa mesma planilha para ter essa organização, né? Quem não tem esse aparato todo, às vezes tem o Excel lá na sua máquina local. Uhum. E aí fica mais difícil de você conseguir gerenciar com times. O lance do Excel, da dificuldade, eu sei que dá para fazer, mas é uma dificuldade, que é automação para disparo de alertas, disparo de e-mail, para te avisar de coisas, né? Já no Trello, no Notion e qualquer outros, dá para criar esses tipos de gatilhos, triggers, né? Então, poxa, passou da data ou um dia antes da data, manda um alerta. O próprio MLabs, né? Você tem ali o envio de job para aprovação, né? Você tem as aprovações todas. Então, eles ajudam a gente na lembrança, né? Então, assim, se você, na planilha Excel, se você não conseguir fazer esse tipo de programação... se você não for olhar todos os dias também... Fica por sua responsabilidade de abrir todos os dias. Essas outras ferramentas, você pode ficar um pouquinho mais tranquila, porque elas vão te lembrar daquilo que você precisa fazer, de repente, né? E vou deixar como sugestão, então, para as pessoas, uma outra plataforma que acabou não aparecendo aqui na pesquisa, mas que eu testei esses dias, eu gostei, achei ela bem minimalista, assim. Ela lembra um pouco o Trello, com esse esquema de Kanban, que é o Google Keep. É legal também, vale a pena testar e faz parte ali daqueles, não pacotes, né, dos produtos da própria Google. Bom, depois da gestão de tarefas, acho que um outro ponto que é muito importante na vida do social media é planejamento e pesquisa. Seja para conteúdo, seja para um briefing, enfim. Se tem uma coisa que a gente faz é planejar e pesquisar referências, tendências, assuntos, da onde eu vou tirar a ideia para minha pauta, para o meu vídeo, como que eu consigo melhorar ou trazer mais conteúdo de valor ali para dentro do meu roteiro. Pesquisa e planejamento. Na nossa pesquisa do Panorama não tem essa categoria, mas eu achei que seria interessante a gente adicionar aqui, porque Você já deu esse feedback pro time. Porque precisa ter, essa aqui é uma categoria importante. Né? Precisa ter, realmente é uma categoria muito importante, mas ela realmente não apareceu, acho que não tem mesmo, Rafa.
Mas eu trouxe aqui porque pro papo acho que vale a pena a gente discutir. E ano que vem a gente traz essa pesquisa, essa parte de planejamento também, que vale muito a pena. E assim, começando pelo basicão, que é o Google Trends. Que é o, assim, de novo, o básico, mas que ele tem total meu coração. Porque quero saber se alguma coisa tá entrando em tendência ali, principalmente meme, gente. Se quer saber se um meme ele vai pegar ou não, joga a frase do meme, por exemplo, no Google Trends, ou meme, sei lá, da Nazaré. Você vai ver o volume de busca. Se o volume de buscas ali estiver aumentando, pode colocar no seu planejamento de conteúdo. Que provavelmente amanhã ou depois o seu concorrente, a galera do seu mercado vai estar todo mundo fazendo. Então, se você fizer primeiro, identifica essa tendência. Mas tem outros também, super importantes, tipo o Keyword Planner, do próprio Google Ads, né, o planejador de palavras-chave. Você consegue ter diversas ideias a partir dessa ferramenta que, teoricamente, seria ali para Ads, né? O SEMrush, ele faz, às vezes, também do Keyword Planner, que é para você entender qual é a incidência de busca sobre um termo ou sobre uma frase. Isso tudo é para você entender volume, né, volumetria, daquilo que vale a pena você investir tempo e tal, porque tem muita gente que já está interessada naquele assunto. Eu gosto bastante de uma ferramenta que é o Pinterest Trends. O Pinterest Trends, ele vai trazer também esse crescimento repentino ou cíclico, né? Então, se você jogar, sei lá, tipo Panetone, seja no Google Trends ou no Pinterest, você vai ver que é cíclico. Sempre no final do ano você tem um pico e um volume de busca. Mas o Pinterest, ele vai te trazer as referências. Ele não te traz só se está crescendo a busca, mas ele vai te trazer todos os pins, que são os pins mais visualizados em relação àquela busca. Olha! E você pode filtrar por categoria. Então, a parte mais legal é essa. Eu quero filtrar por, sei lá, moda. Quero filtrar por home decor. E aí você vê todas aí você não precisa nem digitar. Você vai ver todos os principais assuntos em crescimento que estão sendo mais buscados no momento naquelas categorias, né? Para inspiração visual, é muito legal. Para detectar tendências de fato, né, de consumo, de design, de outras coisas, também é muito legal. Então o Pinterest vale a pena. E temos o do próprio TikTok, né? O TikTok, o Creative Center do TikTok, a gente tem as hashtags que estão em alta. Também dá para filtrar por categoria, Brasil e categoria. Então você entende que as hashtags são assuntos, né? Então as hashtags vão determinar que aquele assunto está em alta e aquilo para a criação de conteúdo é muito legal, sem dúvida nenhuma. Dá para ver até quais são os criadores de conteúdo que estão em alta naquele momento no TikTok. Acho que música também dá, tem diversas... música, criador e hashtags, né? Basicamente são esses 3 pontos lá. Então, e na parte de anúncios, agora eles mostram também, dá para você ver até os anúncios, biblioteca de anúncios, dá para ver os anúncios que estão em alta, também é uma forma de você se inspirar, é bem legal. Tem outras ferramentas aqui que você listou até no roteiro, uma delas, se eu fosse afiliado, eu já estaria milionário, que é o AlsoAsked.com, né? Sim. Sei lá quanto tempo eu já falo dessa ferramenta, porque ela usa o Google como base de dados para entender quais são as pesquisas, ou as buscas, as perguntas mais frequentes que as pessoas fazem no Google. Você digita um termo, ele vai trazer as perguntas correlacionadas. Dá uma pauta infinita para a criação de conteúdo, seja para a etapa de descoberta, ou seja para consideração. E temos também a ferramenta para vídeos, né? O VidIQ aqui é uma ferramenta que eu uso, e o que eu uso mais é a extensão do Chrome, né? Para a gente entender volume de crescimento até na visualização de um vídeo. Você vai ver o vídeo tá aqui com foguinho, aí tem um número e tal, você vai falar, pô, tem muita gente visualizando nas últimas 24 horas. Isso te dá um pouco mais de noção se vale a pena ou não vale a pena você gastar tempo naquele tipo de vídeo, fazendo engenharia reversa de um vídeo, né? Pra ver o que funciona ou não. Perfeito. Tem uma que eu acabei não anotando, mas a gente sempre fala, que é o Answer the Public também, né? Eu não gosto tanto dela porque ela vai te trazer as perguntas, tipo, como, por quê, tal. São perguntas, mas ele vai variando, né? Como fazer tananana, por que fazer tananana. E, na verdade, não necessariamente tem a maior incidência de busca dentro do Google. Ele vai só variando a forma como você perguntaria praticamente a mesma coisa. Sim. O AlsoAsked é mais legal porque ele tem o tal do drill down, né? Então você tem a pergunta central, você dá o mais, ele estende as perguntas correlacionadas, você dá o mais, estende as perguntas correlacionadas. Tipo, é uma parada que você vai no Inception, lá no, sei lá, em qual nível, né? E, nossa, uma coisa muito louca, eu uso sempre essas ferramentas, e aí até uma dica que eu deixo para as pessoas, que é, gente, não precisa usar uma ferramenta só não, tá?
Pode usar mais de uma, inclusive eu recomendo fortemente que você use diversos tipos de ferramenta para você compor a parte de planejamento e pesquisa, independente do que você for fazer. Então, por exemplo, a nossa pauta do próprio podcast. Eu já tinha uma ideia de alguns assuntos que seriam interessantes pra gente, mas eu sempre valido dentro das plataformas, então eu vejo o que as pessoas estão buscando relacionado àquele termo, vejo se tem algum vídeo, por exemplo, através do VidIQ, que tá falando sobre esse determinado assunto e alguma coisa que eu posso ver, putz, eles usaram esse tipo de abordagem, vamos usar outro pra gente não concorrer com esse vídeo que já tá bem, por exemplo. Ou, esse vídeo aqui, ele já foi bem no passado, mas talvez ele esteja caindo, então a gente consegue colocar um conteúdo ali mais fresco, digamos assim. Então dá pra você fazer um planejamento e pesquisa dando um match com todas essas ferramentas. Então você usa de repente Answer the Public pra uma coisa, o SEMrush pra outra, o Google Trends pra outra, e aí no final das contas você vê o que você tem de dados e informações ali e refina. O primeiro que do VidIQ, ele mostra a concorrência, né? Para um determinado termo na busca do próprio YouTube. Se há muita concorrência ou se há baixa concorrência, então você pode investir mais em um determinado vídeo para uma determinada palavra, porque tem baixa concorrência. E o outro ponto é o Perplexity.ai. Eu uso, de todas essas aqui, inclusive, o que eu mais uso é o Perplexity para fazer planejamento e pesquisa, porque ele me traz as referências dos dados, né? Então eu posso perguntar, falo assim, por exemplo, me traga dados de 2024 sobre uso de hashtags no Instagram. Então ele vai tentar achar pesquisas sobre isso e vai trazer as referências dessas pesquisas para que eu possa navegar, validar, fazer uma curadoria, etc, né? E acredite se quiser, uma vez eu perguntei, né, sobre, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas era sobre o Instagram. Me traga dados, etc e tal, não sei lá, do Instagram. Aí ele me trouxe, segundo o Rafael Kiso, tal dado, tal dado. Eu falei assim, além de mim, traga outras referências. Por favor. Está em todos os lugares, onipresente, nosso querido Rafael Kiso. E por falar em onipresença, né? Como manter a presença em múltiplos canais e gerir isso de forma eficiente? Sem dúvida nenhuma, plataforma MLabs para gestão das plataformas de mídias sociais, né? Para gestão das mídias sociais. Inclusive, a MLabs foi citada como a principal ferramenta que as agências profissionais usam. Vale aqui dizer que foram 53%, né, dos respondentes da pesquisa colocaram que usam MLabs. Então, em primeiro lugar, essa ferramenta, que inclusive é a ferramenta mais usada hoje na América Latina, a gente tem esse dado também, que é muito legal e temos muito orgulho disso, né? Demais. E queremos ser do mundo. Do mundo. Em Brasil, busca, né? Brasil, vamos aí. Os brasileiros representando aí. Os BR no topo, entendeu? Exatamente, o topo é nosso. exatamente. Uma vibe meio Orkut isso, né? O topo é meu. Você pegou? Você lembra dessa época? O topo é meu. O topo é meu. Não peguei essa referência. Não. No Orkut era eu gosto, eu amo, eu odeio. As comunidades. Não, é que no Orkut tinha os depoimentos. E aí você tinha que mandar, e aí os seus amigos tinham que quem mandar por último. O topo é meu do último elogio, entendeu? Sou eu. Entendi. Então vamos, o topo é nosso, galera. Segura aí que daqui a pouco a MLabs... Exatamente. Tentaram, né? Esse tempo atrás aí, rumores, mas acho que não rolou. Acho que não rolou. Quis investir, não. Eu acho que não. Mas se voltar, provavelmente estaremos de olho nisso também. Acho que se voltar e se for forte, a MLabs provavelmente vai ser a primeira a adicionar ao Orkut dentro da sua gestão. Com certeza. E vale lembrar que a MLabs, obviamente, né, está na categoria gestão de redes sociais, só que a MLabs ela tem também inúmeras outras ferramentas. Então, é um ponto até que é oportuno para explicar para a turma, né? O conceito do negócio MLabs é ser uma plataforma de mídias sociais, de gerenciamento de mídias sociais. O que significa plataforma? Que a gente tem várias ferramentas abaixo dessa plataforma. Então, a MLabs não é uma ferramenta. A MLabs é uma plataforma de ferramentas, portanto, um conjunto, né? E a nossa visão é ser o Social Marketing Cloud. Ou seja, você vai ter uma ferramenta na nuvem, então você não precisa instalar, e você vai ter toda a suíte de gestão de mídias sociais lá dentro, tanto para agendar conteúdo, tanto para analisar conteúdo, analisar concorrentes, montar dashboards, entre outras coisas que estão por vir. Então a gente tem workflow também, né, para gestão de demanda. Então, parte de inteligência artificial. A gente tem a inteligência artificial generativa, que gera legendas, que pode te ajudar também na parte de análise baseada em dados.
para quem não sabe, você tem parâmetros de mercado no MLabs, onde você vê a sua taxa de engajamento e vê a taxa de engajamento de perfis semelhantes. E se a sua taxa estiver abaixo, você pode apertar um botão, quero insight, e a inteligência da MLabs vai buscar nos seus dados a correlação com dados de perfis semelhantes, né? Ensinados por mim, inclusive. Então, a modelagem da inteligência artificial está sendo feita com a lógica daquilo que eu mostro aí nas minhas redes sociais também, falo sempre. E ela vai te dar, então, um insight estratégico sobre o que você pode fazer para melhorar a sua taxa de engajamento. Então, a MLabs ela tem um conjunto. Então, você tem ali, basicamente, né, a parte de gestão de tarefas dentro da MLabs, tem planejamento e pesquisa, porque a análise de concorrente não deixa de ser uma forma de pesquisar. Na análise de concorrentes, você consegue ver os 5 melhores posts e os 5 piores posts dos concorrentes. Então, isso te ajuda também, né, nesse planejamento. E também fazer a gestão de redes para ganhar produtividade. Então, você ganha produtividade. A frase que a gente mais escuta é que a MLabs salva vidas. Confirma aí para mim, se for verdade, coloca aí nos comentários. Porque dá paz mental, né? Saúde mental para as pessoas. Espírito. Bom, gestão de redes sociais já falamos aqui, da que é mais usada, da que vai estar no topo mundial, entendeu? É isso aí. Então, vamos passar para a próxima categoria, que é criação. E essa é uma categoria que, assim, a gente vai citar algumas ferramentas, né, que são as mais usadas, que apareceram na nossa pesquisa até, que a gente já usou, mas acho que se tem uma coisa, um tipo de categoria que tem milhares e milhares de soluções diferentes, desde as mais baratinhas até com assinaturas para você ter dentro de uma agência, né, um negócio super complexo. Você tem desde aplicativo ali, onde já tem, de repente, um template, um jeito um pouco mais fácil, mais mastigado da gente usar, até aquele quadro branco mesmo, que você, de fato, tem que ser um designer, você tem que ser um artista. E aqui é bom deixar claro que a gente não tá pra dizer se o cara de mídias sociais deve ou não usar essas ferramentas. A gente tá dizendo que as pessoas no mercado usam, né? Então, se você é o tipo de social media que cria artes, essas ferramentas, elas podem te ajudar muito. Que são o Canva, muito, muito usado e conhecido. Inclusive, acho que o Canva é uma plataforma muito bacana, porque ela vem evoluindo ao longo dos anos. E realmente, pra gente que trabalha com mídias sociais, às vezes tem a necessidade de criar um conteúdo, mas às vezes não vai ser o conteúdo mais fora da caixa visualmente, com conceito, mas é uma forma prática ali de você criar o que você precisa, entregar informação de valor e gerar resultado. Então, atualmente o Canva ganhou muitas ferramentas, né, de inteligência artificial. Sim. E que dá para sair fora da caixa, plugins, entendeu? Ali dentro dele mesmo, né, que você consegue adicionar. É muito mais fácil, obviamente, do que o Photoshop, porque o Photoshop, apesar de que o Photoshop também ganhou recursos, mas o Photoshop ele tem uma complexidade maior, porque a galera do Photoshop, ela gosta mesmo de ir no detalhinho, né, do pixel lá, ou de outras coisas, né, de camadas e tudo, né? Sim. Então o Canva, ele facilita para os leigos ter um bom design, né? Sim, mas o Photoshop é a segunda plataforma. Eu, antes de trabalhar na MLabs, né, porque eu fazia mais freelas e tinha um dedinho nessa parte de criação e design, eu usava muito o Illustrator, que é o terceiro que aparece aqui, que ele eu nem sei, na verdade, faz tanto tempo que eu nem sei por que eu comecei pelo Illustrator, porque é complexo também, assim como o Photoshop, tem algumas diferenças ali, mas você consegue gerar coisas muito incríveis. Eu acho que na época eu trabalhava numa empresa onde a gente tinha que fazer alguns materiais gráficos, assim, mesmo uns adesivos, umas coisas assim. E aí era meio que tinha lá na empresa para eu trabalhar e acabei aprendendo a mexer no Illustrator. Mas realmente, se você é um profissional que está acostumado com Canva ou plataformas semelhantes, assim, e vai para esse pacote Adobe, como Photoshop, Illustrator, até coloquei aqui. Eu gosto bastante do Lightroom também, não sei se é assim que se pronuncia, acho que sim. Que é também da Adobe, ele é muito legal para tratamento de fotos. Mais para tratar a iluminação. Né? Exatamente. Você consegue criar também, porque acho que quando sair esse episódio já nem vai ter mais, que são os filtros dentro do próprio Instagram, por exemplo. Você consegue
criar as LUTs ali dentro do Lightroom e exportar. Então é um jeito que você cria o filtro ali dentro, né? A base de cores. É uma plataforma super legal também para criação de conteúdo. Mas uma das mais usadas é o CapCut. É o Porque CapCut. a gente tá falando de criação aqui, geralmente pensando em post de imagem, carrossel, né? Sim. Mas quando a gente vai para vídeos, aí o CapCut imbatível aqui, né? Sim. Tem gente que usa Adobe Premiere e tal, que é mais complexo também, dá para você ir além do CapCut, mas o CapCut tá surpreendente, né? Dá para fazer muita coisa e cada vez mais o CapCut Pro, que a gente falou que tem que pagar, né? Sim. Não é caro o CapCut, Pro não é caro, te dá acesso a todos os filtros Pro, as transições, a retoques de rosto, de pele. É incrível, de nuvem também, que você consegue... uma coisa que eu faço muito é começar pelo computador e finalizar algumas coisas da edição pelo celular, por exemplo, que é o dispositivo onde aquele conteúdo vai ser visualizado. Então, o meu monitor traz uma diferença ali. Então, e com o CapCut Pro, você consegue fazer isso, você sobe ali na nuvem, e aí a hora que você baixa no celular, ele já vem toda a estrutura que você fez no computador, que querendo ou não, você tem um espaço maior, dependendo do que você vai fazer de corte de cena, de transição mesmo, você vê naquele tamanho, você fala, funcionou. A hora que você joga pro celular, você fala, ih, não vai dar bom. Então até filtro mesmo, enfim, eu costumo fazer isso bastante. Mas onde que eu acho que a gente ganha bastante antes de a gente trocar de ferramenta? Claro. É nos modelos do CapCut, né? A gente tem uma aba chamada modelos, onde a gente pode pegar modelos prontos. Se você quiser, você pode se candidatar para criar modelos, né? Que são basicamente os templates. Mas você pode... tô no evento aqui, quero fazer uma cobertura. Você pode pegar um modelo pronto que tem 5 transições, 10 fotos e vídeos. Você só substitui as fotos e vídeos, o resto já está feito, né? Com animação, com máscara, com um monte de coisa. Economiza muito tempo e sai muito legal, né? Muito assim, às vezes você olha e fala, cara, como a pessoa fez isso tão rápido, né? Às vezes é o modelo do CapCut que tá ali, todo belezinha. Eu geralmente faço isso, tô lá no evento, Rafa, não de vez em quando eu conta. estou sozinho. Não, de vez em quando eu estou sozinho, não temos um apoio. Aí de alguém filmando. Eu mesmo faço ali 2, 3 vídeos do ambiente e tal, depois pego os vídeos que a galera mesmo posta no Stories, dá pra fazer um teaser, né, de como é que foi o evento muito rapidamente ali, com batida sincronizada já. Aí você fala, cara, eu gastaria, sei lá, 3 horas pra montar esse negócio. Já tá aqui o modelo pronto, né? Você consegue criar o seu próprio modelo padrão ali dentro do CapCut? Você tem que Nunca se testei. candidatar pra ser um criador de modelo. Tá, mas eu não consigo, tipo, deixar um modelo disponível pra mim mesmo, sempre que eu quiser usar. Sim, né? Porque, na verdade, é um vídeo que você editou lá dentro que você pode editar de novo, entendeu? Você pode simplesmente duplicar e editar. Mas é que o modelo, se eu não me engano, ele deixa os espaços ali certinho só pra você adicionar, né, as informações. Mas daria pra fazer. Daria pra fazer. Forma que você vai clicar e vai substituir a mídia. Você consegue fazer isso num projeto seu mesmo, né? Eu nunca testei de fazer isso, de tipo, só substituir a mídia pra ver se a hora que ela vem naquele tamanho que é o inicial do modelo, ou se ela vem com o tamanho original. Mas vale testar, galera. E a gente tem aqui o Opus Clip, que se destacou aí no último ano, né, como uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda a encontrar os melhores trechos de um vídeo longo para fazer corte. E com base em probabilidade, ele te dá ali uma porcentagem da provável viralização, talvez, daquele negócio. Né? E a gente já testou e deu certo, né, Bárbara? Testou e deu certo, a gente usa ainda, óbvio que a gente sempre dá preferência para a nossa inteligência. Então, a gente tá revisando um episódio do podcast, né? A gente recebe da produtora, vamos revisar aqui. Putz, ouviu uma fala legal sua? Cara, eu já vou considerar esse recorte aqui dentro da minha pauta. Eu não vou necessariamente esperar, né, o Opus me dar. Lógico, se aparecer ali a fala que eu selecionei ali no ranking dele, parece que realmente fiz a escolha certa. Mas se não, também eu aposto. Mas de qualquer forma, pensando em volume mesmo, ajuda demais. E a gente usa faz um tempo. E eu vejo que, além do algoritmo deles terem refinado, às vezes aparecem algumas coisas um pouco nonsense, assim, como
como ranking, melhorou isso e agora eles estão com mais opções de edição de vídeo ali dentro. Então antes você não conseguia posicionar a legenda, você tinha algumas limitações no sentido de corte e eles vão melhorando. Eu acho que isso que é legal, assim, de trabalhar com mídias sociais, com todas essas ferramentas, é de fato você ter ali um pack de ferramentas que sempre vai evoluindo para atender as demandas que também vão evoluindo, né? Então, é legal demais. E só uma curiosidade, 3% dos profissionais ainda usam CorelDRAW. O CorelDRAW nem existe mais, né? Existe. Não existe. Eu fui... Só tá aí porque tem legado, né? Mas eu acho que a marca em si, eu acho que não... De fato, não existe, mas eu sei... Ainda mais gráfica, tem algumas gráficas que, eu não sei, elas têm um apego no CorelDRAW. Meu casamento, casei tem 2 anos. Quando eu recebi o layout e algumas peças, os assets que eu pedi pro pessoal, eles mandaram em CorelDRAW pra mim, sim. Tive que... Nossa, passou um filme na minha cabeça. Eu falei, cara, depois de tantos anos, porque eu acho que CorelDRAW foi a primeira ferramenta de edição que eu mexi na vida. E aí, anos e anos depois, peguei nessa plataforma e realmente não tinha nenhuma atualização, tava a mesma coisa. Ali você tá que o novo mercado lançou, né, uma ferramenta que faz adaptação de vídeo para formato vertical, horizontal. Então você pega um vídeo 16:9, ele consegue fazer o vídeo na vertical e também tem a inteligência estilo Ops Clip, então eles também detectam e tal. Então essa é a promessa da ferramenta. Eu nunca testei, mas vale a pena citar que eles lançaram essas ferramentas que pode facilitar também. Perfeito. Bom, a outra categoria que é super importante e cada vez mais importante, a parte de automação e e-mail marketing. E-mail marketing é meio que um basicão, né? Olhando ali para esses sistemas, essas plataformas, eu acho que de e-mail marketing foi uma... Talvez a paga mesmo, né? Que a galera começa a contratar, porque de criação, as outras... Há uns anos atrás tinham boas soluções ali no freemium e etc. E e-mail marketing não tinha jeito, né? Você tinha que comprar ali o pacote da quantidade de disparos. Então, acho que muito profissional de marketing começou a ter contato com plataforma mesmo nessa categoria de e-mail marketing. Talvez até, às vezes, mais do que o próprio de criação, né? A gente tem ali, em primeiro lugar, RD Station, né? 47% dos respondentes usam RD Station. Logo em seguida vem MailChimp, HubSpot, ActiveCampaign e outros. Os outros aqui tem uma boa porcentagem, né? 27%. O ActiveCampaign está com 4%, então você veja que o outros ele é bem representativo, o que significa que está bem pulverizado, porque também é uma categoria que tem muitas ferramentas, né? Há muitos anos. Então a gente já tem muitas alternativas para envio. Lembrando que no caso de RD Station e MailChimp, eles não são apenas ferramentas de e-mail marketing, eles têm uma suíte de outras coisas, principalmente com relação a CRM, porque está ligado uma coisa com a outra, né? Quando você entende quem são os seus clientes, você pode personalizar o disparo de e-mail. Não é só olá nome, você dispara de fato contextualmente, né? Pessoas que compraram tal coisa recebem esse e-mail e assim você vai fazendo os cortes inteligentes. Ou, melhor ainda, criando uma régua de comunicação com leads, potenciais leads. Então o lead que é frio, depois vira quente, e aí o que ele recebe em cada etapa dessa jornada ou desse funil. Então eles são criadores de réguas de relacionamento acima de tudo. Principalmente o HubSpot, que é o mais, a princípio é o mais completo, até porque o HubSpot ele é uma suite que reúne inúmeras outras ferramentas, então não é só apenas e-mail marketing, né, mas está aqui nessa categoria. E quando a gente fala de automação e e-mail marketing, automação é muito amplo. Até a própria MLabs está dentro da categoria de automação, se você considerar o que é automação. E a gente tem as ferramentas de automação para mensagerias. Então você tem as ferramentas de WhatsApp, você tem as ferramentas de mensagens de Instagram, né, como ManyChat e tudo mais. Que é a mais usada hoje, né, a princípio aí, pelo que a gente sente da turma, né? Então tem esse lance da automação que a gente tem que separar um pouco a história. Perfeito, Rafa. Agora para uma outra categoria que não é muito usada, assim, de acordo com os dados da nossa pesquisa, mas é uma categoria super importante. E assim, precisa de ferramenta, não tem jeito, que é o social listening.
Sim. Ou seja, o ambiente ali onde você vai visualizar e poder polarizar e taguear, enfim, se usa uma palavra muito, modelar, né? Ou minerar informações do que estão falando sobre a sua marca ou sobre algum determinado assunto que seja interessante ali pra você. E realmente, gente, você ficar olhando todos os comentários de todas as mídias sociais, colocando numa planilha, é impossível. Você nunca vai ter uma inteligência, um relatório que seja um produto de inteligência mesmo para social listening sem uma plataforma. É completamente inviável. Lá na MLabs, a gente usa a VTracker. A gente usava no passado uma que chamava High Platform, eu acho. Mudou de nome, acho que hoje ela tá mais posicionada para uma plataforma ali de CRM. Então, mas de qualquer forma, recomendo a VTracker. Eles são queridos. E tem a Stiling também, que é uma baita de uma ferramenta bem conhecida no mercado, potente, né, para social listening. Grandes marcas, assim, usam essa plataforma. E o Mention também, que eu particularmente faz muito tempo que eu não testo. Plataforma de social listening é um negócio que, confesso que às vezes que eu tive que mudar de plataforma foi muito difícil, porque é todo um processo de aprendizado mesmo, mexer com aqueles novos recursos, entender como que você vai manipular aqueles dados ali dentro, aquelas informações, dá um trabalhinho, mas assim, vale muito a pena fazer testes em algumas plataformas para entender qual delas atende melhor a sua necessidade. Porque às vezes você não precisa de algo super robusto que vai te dar, sei lá, insights e correlações com outros públicos e outros interesses. Você precisa só entender o que estão falando da sua marca. Então, tem várias plataformas que ajudam nessa missão. Certo? O Mention, ele me surpreende estar aqui, porque o Mention é uma ferramenta de fora e que não tem uma inteligência para entender o contexto brasileiro. As outras ferramentas brasileiras são melhores nesse sentido. Então, assim, sempre opte por, nesse caso de social listening, por ferramentas brasileiras, porque elas são otimizadas para entender a língua portuguesa, né? E o sentimento, a análise de sentimento é diferente para entender o que é um sarcasmo aqui no Brasil e lá fora. Ferramenta de social listening, ela também pode ser usada para planejamento. Então, a gente tem que fazer essa consideração. Embora a gente use muito para social saque, né, saque social, para fazer atendimento ao consumidor, para entender os problemas, etc., a gente tem que usar também como inteligência de mercado. É que cada vez mais as plataformas estão fechadas para esse tipo de monitoramento por conta da privacidade de dados. Uhum. O X não é fechado, mas ele passou a cobrar pela API de pesquisa. O Threads, eu não sei exatamente quando esse episódio vai pro ar, mas o fato é que o Threads está lançando na API deles essa possibilidade de fazer as buscas por API. Isso significa que em breve, então, todas as plataformas de monitoramento vão poder monitorar alguma menção pública dentro do Threads. Mas não é a mesma coisa no Instagram, no Facebook, no TikTok. Não dá para pegar publicamente, só aquilo que de fato é da sua página, né? Os comentários do seu post, ou do inbox, ou alguma coisa nesse sentido. Ou hashtags. Hashtags a gente consegue localizar. Às vezes tem uma hashtag específica, dá certo, mas às vezes você pode, dependendo da hashtag, você pode pegar um negócio muito, muito, muito amplo. Talvez não valha a pena. Então, às vezes você pode pesquisar um assunto e ver o que aparece de incidência de resultado, né, nesse assunto, para entender se aquilo serve como inspiração ou até mesmo para insight de negócio, né? Então, o social listening, ele pode ser muito usado para várias outras ocasiões e produtos de inteligência, além de só monitorar saque. Perfeito. Bom, uma outra categoria que a gente quase não tem falado sobre esse assunto, as pessoas quase não têm ouvido isso, que é inteligência artificial. Mas aí aqui, especificamente, a generativa, certo? É que tem muita coisa, né, de inteligência artificial generativa. Em tese, muitas coisas que a gente já falou também né? O próprio Clip, ele entra nas categorias. A MLabs entra nas categorias na parte de criação de legendas. Mas a gente tem aqui o ChatGPT em primeiro lugar. Aí é absurda a distância, né, entre o ChatGPT e Gemini.
84% dos respondentes usam o ChatGPT, 4% usam o Gemini, depois vem 3% aqui o próprio MLabs Insights, que usa o ChatGPT, então assim, né, é uma integração com o OpenAI, mas qual que é a diferença de usar a MLabs e qual é a diferença de usar o próprio ChatGPT? A MLabs já tem seu dado, no ChatGPT não, então você teria que exportar dados e ensinar o ChatGPT o que é o seu negócio. Na MLabs a gente vai ter a informação sobre o que é o seu negócio, a gente tem os seus dados e, portanto, aquilo que de repente vai aparecer como sugestão para você de uma legenda vai ser mais preciso do que o que o ChatGPT vai te dar. E, obviamente, a nossa parte de inteligência artificial tem toda a configuração, né, feita ali pela MLabs. Então, assim como na parte de insights, né, que a gente comentou, que a MLabs tem, inclusive, com insights com base em coisas que você ajudou a construir, numa lógica que você ajudou a construir. Então, eu entendo que a MLabs, ela usa o GPT com um jeitinho dela, né? Ela usa o que a gente chama de linguagem natural, o LLM, né? Large Language Model do OpenAI. Daria para usar, por exemplo, da Meta. A Meta também tem o dela. Inclusive, a Meta provavelmente vai começar a aparecer cada vez mais dentro dessa pesquisa, porque a Meta lançou em 2024 o Meta AI. No final de 2024, eles lançaram o AI, que significaria o assistente deles, né, de inteligência generativa, artificial generativa. Então, dá para criar imagem, dá para criar vídeos, dá para criar anúncios, dá até mesmo para criar uma imagem de background para um Stories. Você sobe uma foto no Stories, você vai fazer um Stories lá e tal, você sobe uma foto e você pede para ele criar um fundo para expandir, ficar 9:16 bonitinho com a foto no centro. É uma possibilidade, né? Legendas também, eles vão começar a sugerir de legendas e entre outras coisas. Então, provavelmente a gente vai ver bastante o Meta AI surgindo aqui nas próximas pesquisas. Boa. Fiquem de olho aí, hein? E, por fim, mas não menos importante, ou melhor, super importante. E o seu assunto favorito, né, Rafa? Dashboards e relatórios. Ninguém consegue ter sucesso naquilo que não consegue medir, né? Senão qualquer caminho serve e você sempre vai estar no escuro caminhando, provavelmente para um abismo, inclusive, né? Você não vai enxergar aquilo que tem na sua frente, não sabe se vai atingir os objetivos, não sabe ver o que está funcionando ou não para corrigir as rotas, para otimizar o seu conteúdo. Então fica só se baseando em achismos. E cada vez mais a gente precisa de um social media cientista, de uma pessoa que consiga fazer testes e analisar os dados desses testes para aprender, gerar conhecimento. E cada semana você evolui pelo menos 1%. E aí imagina no ano, né? Você evolui muito mais. Então todo social media ele precisa ser baseado em dados. E aí é unânime mesmo, isso aqui não é um achismo também da minha parte, né? Todo mundo precisa, no tanto que tem uma pesquisa que eu citei até no meu Instagram, que mostra quais são as habilidades do futuro para os mídias, né? Principalmente em 2025. E aí a gente tem as 3 primeiras colocações. A primeira, capacidade de criar conteúdos com storytelling, narrativas, que a gente já tem episódios aqui falando sobre essa importância, por conta da retenção, né? Segundo lugar, análise de dados, saber analisar e interpretar os dados. Em terceiro lugar, conseguir transformar algo complexo em algo simples. Então isso também tem a ver com dados, né? Porque se você olha para os dados hoje e não entende o que aquilo significa, já é um problema que está relacionado ao ponto 2 das skills, não saber analisar os dados. Mas se você consegue ver os dados, mas não consegue traduzir aqueles dados, transformá-los em uma informação, e essa informação numa hipótese, testar isso, significa que você não consegue transformar algo complexo em algo simples. E é compartimentar, né? Você fazer pequenos testes científicos para isolar os fatores para poder entender o que está funcionando ou não. E, sem dúvida nenhuma, a MLabs ajuda nesses testes. Poucas pessoas sacaram isso, mas quando a gente planejou a MLabs, a primeira versão dela, ela só tinha dados, ela só tinha análise de dados. E a MLabs é a única plataforma que tem o gráfico dos melhores posts, que tem 2 linhas e várias colunas empilhadas. É a única ferramenta que você vai achar esse tipo de gráfico. Por quê? Porque quando a gente projetou isso, a gente projetou a MLabs para ser usada para fazer testes. Ou seja, você pode testar melhores dias e horários, e a gente consegue então cruzar todos esses dados e te dar a correlação entre dia e horário com maior alcance e interação.
Supondo que você saiba fazer um teste, porque esse é o problema, as pessoas não sabem fazer testes. Supondo que você sabe fazer um teste, você vai testar por uma semana inteira um único horário. Tipo, 7 da manhã, na outra semana, 8 da manhã, na outra semana, 9 da manhã, assim consecutivamente, por exemplo, por 10 semanas. Aí você vai traçar na MLabs o período das 10 semanas, ele vai cruzar todas essas informações e te dar os melhores dias e horários. Então, para quem não faz o teste, vai olhar aquele gráfico dos melhores dias e horários e é muito óbvio que ele vai dar como melhor dia e horário o horário que você posta. Sim, óbvio. Se você só posta às 9 da manhã... Ele não tem nem opção do que ele vê. Ele não tem dado para analisar. Então você tem que alimentar a MLabs com os dados. Então você tem que saber usar a MLabs para fazer esses testes. Então a correlação, inclusive, dos melhores posts é... Se eu isolar os fatores e só deixar comentários, vamos ver se os comentários têm uma correlação direta com o aumento de alcance. Se salvamento tem correlação direta, você consegue isolar nesse gráfico dos melhores posts quais são as interações que têm maior peso. E aí aquilo que tiver maior comentário, você tem que fazer uma engenharia reversa. Quais são os 5 posts que tiveram mais comentários, os 5 que tiveram menos comentários. Os 5 que tinham mais comentários tinham um gancho, e esse gancho era uma pergunta. Esse é o tipo de engenharia reversa que a gente vai fazendo, analisando um gráfico como o da MLabs. A MLabs, como eu citei, ela é uma plataforma de ferramentas. Então a gente tem a MLabs Social, que ajuda você nessa produtividade, em agendamento, essa análise de dados mais mastigada, porque a gente já simplifica para quem trabalha com mídias sociais quais são os principais gráficos, né, que a gente tem que analisar. Mas a gente tem a MLabs Dashgo, que em breve vai se tornar a MLabs Analytics, né? Então só dando um spoiler aqui para a turma, porque você vai conseguir analisar de forma mais profunda, criando seus próprios gráficos, cruzando seus próprios dados. Eu quero cruzar esse dado com esse dado aqui e criar um gráfico novo. A MLabs Dashgo te permite fazer isso. E também permite com que você crie dashboards, portal do cliente, para que o cliente acesse em tempo real esse dashboard, para não ficar te pedindo informação o tempo todo, né? E você pode, inclusive, agendar relatórios. Então você consegue automatizar esse processo de envio de relatórios para não ficar enviando só uma vez por mês e você gastar o tempo de uma reunião lendo PowerPoint, né? Você pode usar o dashboard para sempre estar informando os principais indicadores e usar a reunião para ser mais estratégica, para discutir os testes, o que funcionou, o que não funcionou em termos de teste e quais são os próximos testes, sempre correlacionando com o negócio. Lembrando que no caso da MLabs Dashgo, ele tem conector também de campanhas, né? Então, a MLabs Social não tem os canais de campanhas na parte analítica, justamente porque ele é mais aquela parte de orgânico, né, do social. Já da Dashgo, ele tem todos os conectores de campanhas. Então, você tem TikTok Ads, LinkedIn Ads, Google Ads. O GA4, né? GA4, né? Tem Meta Ads, obviamente, né? E cada dia ganha novos conectores também, o que permite com que você leia toda a jornada das suas campanhas do seu cliente lá. Inclusive, temos um cupom. Hoje tá difícil, viu? A dicção. Um cupom, gente. Para você testar a Dashgo gratuitamente. Vai lá, testa. Conecta as suas mídias sociais. Começa a olhar. Explora. Volta nesse episódio aqui. Explora esses recursos que o Kiso comentou, porque ele não comentou por um acaso. São recursos que realmente são muito importantes e fazem a diferença. Vou deixar na descrição um link e um cupom para vocês testarem gratuitamente a Dashgo. Beleza? Muito bom. Muito bom. Eu queria fazer um comentário final aqui. Claro. Que é a diferença do Meta Business Suite com a MLabs. Chegou um momento polêmico. Polêmica. Porque, obviamente, o Meta Business Suite é muito usado. E tem muita gente que fala assim, por que eu vou usar a MLabs se eu uso o Meta Business Suite? Primeiro que o Meta Business Suite é focado só nos canais da Meta. Então você só tem Instagram e Facebook lá e algumas coisas de WhatsApp, né? Para quem, de fato, trabalha com as mídias sociais e tem planejamento estratégico e quer jogar um jogo profissional e avançado, não aposta todas as suas fichas numa única cesta, ou todos os seus ovos numa cesta. Sim. Né? Ou seja, a gente já falou aqui em alguns episódios sobre essa questão de tendências, investimentos, etc. Né? Então você tem que diversificar. E hoje, dentro de uma estratégia, você tem que aproveitar também as oportunidades que estão presentes em outras plataformas, como o TikTok, como o LinkedIn, Threads, querendo ou não, né? O Threads ainda não está no Meta Business Suite, mas está na MLabs. Então esse é um exemplo. Então a MLabs, ela é para quem de fato já gerencia múltiplas plataformas. Esse é o primeiro diferencial. Então você tem uma única plataforma, como gerenciar tudo de uma vez só. Por exemplo, pegar o vídeo do seu Reels
e com um toque só lançar ele, distribuir ele, né? No TikTok, no Facebook Reels, no Shorts. E no LinkedIn. Que tem vídeo. No LinkedIn. Exatamente, e no LinkedIn. Com legendas diferentes, de forma personalizada, e para cada legenda a gente até te limita ali o tamanho para você não com horários diferentes, com horários dias diferentes. Você pode personalizar tudo, porque, né, não é uma receitinha. Capas diferentes, inclusive, né? Com todas as configurações permitidas que diferenciam uma plataforma da outra. Isso já te alivia muito tempo, porque você não precisa ficar perambulando ali pelos aplicativos e lembrando de subir a mídia no celular para subir a mídia na plataforma e aí vai, né? Esse é o primeiro diferencial. O segundo, para mim, que é o principal, é a parte de dados. Porque o MetaBusiness Suite tem ali os dados. Dá para você fazer uma análise? Dá. Só que ela é uma análise fotográfica, estanque. Se você quiser fazer uma análise comparativa entre períodos mais longos, eles são péssimos para isso. Sim. Né? Então você não consegue fazer uma análise comparativa semana a semana ao longo de tantos meses, olhar quantos seguidores você perdeu, ganhou, etc., correlacionar os melhores posts com os piores posts e principalmente ter parâmetros de mercado. Porque eles não entregam. A gente entrega parâmetros de mercado de perfis do mesmo tamanho, você consegue fazer análise de concorrente. Lá no Meta você consegue fazer uma análise de empresas semelhantes, só que só para canal do Facebook. Para Instagram não tem essa opção e a gente permite você analisar taxa de engajamento, os horários que seus concorrentes estão postando, as hashtags que seus concorrentes estão fazendo, os melhores posts e os piores posts do concorrente, né? Então a gente cruza muito mais dados. A gente tem uma inteligência artificial na MLabs que ajuda a dar insights com base nesses dados, comparando com os parâmetros de mercado, coisa que a gente está muito além, né, do que a Meta faz, Meta Business Suite. Lembrando, gente, que tá tudo integrado, né? Então a MLabs é parceira da Meta, a gente... Tá tudo bem, não somos inimigos, tá, gente? Não somos inimigos, obviamente que a gente ajuda a levar mais conteúdo, empresas para dentro dos ambientes da Meta. E por isso que eles, inclusive, né, trabalharam junto com a própria MLabs para lançar a API do Threads, não só no Brasil e no mundo. Então a MLabs ajuda, inclusive, a turma toda lá a validar as APIs, a dar feedback, etc. E a gente foi a primeira plataforma a ter o Threads integrado, né? Então essa é só uma amostra de que, de fato, a gente trabalha junto. Sim, né? sim. A gente trabalha junto. Então o Threads está lá também. Então o Threads é mais uma opção, né, dentro dessa história toda do planejamento. A gente está integradíssimo com eles. Eu queria colocar um mito e verdade aqui. Mito ou verdade, né? Só para encerrar, porque a gente já falou muito disso aqui no podcast, mas como é um episódio de ferramentas, eu acho importante a gente finalizar com essa pauta que é: o uso de ferramentas prejudica o meu conteúdo, Rafael, dentro das mídias sociais? Se eu postar pela MLabs, o alcance vai cair? Ou engajamento? Vou perder seguidores? A parte mais interessante é que começaram a fazer essa mesma pergunta ou afirmação do Meta Business Suite, né? Não, mas aqui antigamente não tinha, né? Então as pessoas desconfiavam, não, o problema é na MLabs. Gente, no final do dia, o problema é o conteúdo. Por quê? Porque é muito difícil, inclusive, de você provar que sim ou que não, né? Sim. Porque a gente tem inúmeras variáveis acontecendo naquele dia, naquele horário, e você não consegue repetir fielmente todas essas variáveis para ver pela ferramenta, organicamente, ou na mão ali no aplicativo nativo, né? Bom, tem duas considerações importantes. Primeira delas que não cai. A gente já tem prova disso, né? Cabal, inclusive, com clientes da MLabs. Eu uso a MLabs, todos os meus posts são pela MLabs. E a gente tem o Kiso como uma referência de alcance orgânico, inclusive no mercado, sendo professor de cursos de tráfego orgânico, de grandes players pedindo a nossa mentoria para isso. Então, imagina, né? Se caísse, eu não usaria. Exatamente. E assim, gente, casa de ferreiro, espeta de titânio. A gente precisa ser, de fato, né, uma ferramenta boa e positiva para todo mundo. Se caísse, eu seria a primeira pessoa a reclamar do meu próprio produto, né? Com certeza. O fato é que não cai, né? A gente já até levou questões como essa para discussão junto com o time da Meta, né? Geralmente quando eles lançam algum formato novo, a gente está ali sempre de olho, porque pode ser que sim, no caso de um formato novo, lá atrás, né, no caso foi do Reels, quando eles lançaram o Reels, tinha algum tipo de limitação, até porque eles estavam testando ainda o formato, e me recordo bem
E aí depois eles vieram a público citando essa informação de que a resolução de um vídeo impactava no alcance. E hoje a gente sabe que sim, porque está na documentação, né? Hoje é mais claro isso. Então se você faz um vídeo, mesmo que você tenha filmado na sua câmera, só que quando você foi pro CapCut, editou e exportou, você exportou numa resolução que não é legal... Mais baixo do que 1080 lá. Quando você sobe no Reels, eles vão diminuir seu alcance, né? Se você subir diretamente no aplicativo do Instagram... talvez você corra menos risco de fazer cagada nesse sentido de exportar com uma resolução mais baixa, porque já é um aplicativo nativo, você nem escolhe qual é a resolução na hora de postar, né? E por isso que talvez as pessoas tiveram essa percepção de que postar no aplicativo nativamente tinha um maior alcance. Mas não é porque era nativo ou não nativo, é porque ninguém estava prestando atenção na história da resolução. Então isso acontecia porque quando a gente mandava via API, a gente mandava a resolução que a pessoa tinha exportado. Agora a gente consegue... melhorar, inclusive, a própria resolução do cliente. Se ele subir com uma resolução baixa, tem formas de a gente fazer isso, mas não está blindado. Se você fizer um negócio ruim, não tem o que fazer, né? Então, essa consideração é importante. A segunda, que eu falei que são duas, é que o conteúdo, gente, é o fator determinante. 99,9% do seu alcance tem a ver com o conteúdo que você fez. O 0,9 ali, ou 0,1 nesse caso, né? Tem a ver com as variáveis periféricas. É o uso de hashtag, é porque você fez uma música, ou que você, sei lá, fez collab, alguma coisa nesse sentido. Se você fez um conteúdo que realmente gera identificação, faz a pessoa prestar atenção, ter boa retenção, e ela tomar uma ação, que seja um like, um comentário, um compartilhamento, o conjunto desses fatores vai dar o sinal que o Instagram precisa para entregar e distribuir mais esse conteúdo. E não é diferente de outras plataformas, né? Então, se não tem um alcance, o alcance for realmente extremamente mais baixo do que qualquer outro conteúdo que você fez, você vai ver que tem altos e baixos, né? Você vai ver que, de fato, alguma coisa, e faça engenharia reversa, ver que alguma coisa que você fez que não estava legal. Por isso que o gráfico da MLabs é boa, porque você consegue criar uma linha da média e ver tudo que está acima da média e tudo que está abaixo da média e começa a fazer engenharia reversa. Aí vocês vão entender o que está acontecendo. E por isso, gente, que tem conteúdo que mesmo postado pela MLabs, que a gente viu isso com os grandes influenciadores, atingem mais visualizações do que eles postaram nativamente. Foi o caso do Aurélio Alfieri. O Aurélio Alfieri, por exemplo, ele tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Um case no nosso blog, inclusive. Top. Incrível. IBEST, né? Ganhou a IBEST aqui em 2000, ganhou a IBEST de 2024, né? E ele agenda e posta tudo pelo MLabs. Só que nem sempre foi assim. Em 2023, ele veio lá no nosso stand na Hotmart falando assim: Kizo, posso te dar um depoimento? Eu falei, ele não falou nem depoimento, falou, posso te dar um feedback? Eu falei, posso, né? Eu falei, já vem bomba, né? Aí ele falou, cara, a minha social media fala pra eu não agendar pela MLabs, ela é contra agendar pela MLabs porque diz, aí a lenda, né? Ou ela diz que cairia o alcance. Só que eu vim aqui pro evento, né, Belo Horizonte, ele não é de Belo Horizonte, veio pro evento e tal, e eu agendei pela MLabs. E acredite se quiser, o único post que eu agendei pela MLabs foi o post que teve maior alcance de todos os posts que eu já fiz nativamente na plataforma, né? Aí eu falei, olha que interessante, então eu posso afirmar que postar pela MLabs aumenta o alcance? Não. Eu falei, não, obviamente que não. E assim como ninguém pode afirmar que diminuiu o alcance, porque no final do dia foi o conteúdo. Daí eu fiz análise do conteúdo dele, ele tinha usado o gatilho para as pessoas poderem comentar ali na época, comente tal coisa, não sei o que e tal. Falei, cara, esse é o conteúdo que gerou muito comentário, que gerou sinal, que gerou maior alcance. Então independe da plataforma que você está postando. Perfeito. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o nosso episódio sobre ferramentas para quem trabalha com mídias sociais, não somente social media. Mas, gente, recado do começo ao recado final. Se você trabalha com mídias sociais, se você é profissional, você tem que ter ferramentas profissionais. Então, para de reclamar de que as dicas que a gente dá são de ferramentas pagas. Porque toda vez que eu dou dica assim, dica de ferramenta... Primeiro comentário, mas é pago, né? Porra. Pô, o cara desenvolveu a ferramenta, sabe? Dá uma ajuda ali pro cara conseguir pegar... Quanto que vale o seu tempo, né? Quanto que vale o seu tempo? Coloca aí na mesa, quanto vale o seu tempo? Você fazer na mão ou na versão gratuita, você tá gastando muito mais tempo. Talvez não compense, né? E no final do dia, ter uma ferramenta paga, você até consegue dar mais resultados para os seus clientes, o que faz você também ter mais resultados, podendo crescer o seu negócio e escalar seu faturamento. Então fica a dica e até o próximo episódio.